Fala pessoal, tudo bem? Alguns colegas entraram em contato comigo para a gente poder estar debatendo um pouco sobre essa MP 927 de 2020 que publicou, tratando sobre questões trabalhistas. E aí as indagações que a gente estava abordando era: qual é a melhor opção? Dispensar o funcionário ou fazer um acordo por escrito, conforme prevê na própria MP, tá? E aí a grande realidade é que não existe receita de bolo. A gente consegue fazer algumas abordagens de forma a favorecer o cliente, né? A gente atuando como advogado da empresa, então a gente consegue trabalhar em cima do que a MP disponibiliza para a gente. Então, assim, a MP, ela mesmo fala que constitui força maior. E isso nos reporta ao artigo 502 da CLT, que trata exatamente das questões por força maior. Então, se você dispensa o funcionário, sendo que o artigo 502 ele só é aplicado em caso de extinção da empresa ou fechamento do estabelecimento. Nessa hipótese, você consegue dispensar o funcionário sem problema nenhum, aplicando o artigo 502 da CLT e pagando por metade a multa rescisória, que seria os 40% do FGTS, ou seja, você não vai pagar os 40% do FGTS, você vai pagar somente 20% do FGTS. Caso o estabelecimento não seja extinto e nem fechado, no caso aquela filial, né, a sucursal, a empresa ela continua ativa em outros locais, o artigo 502 não é aplicado. Mas aí o que faz? Paga tudo, paga de forma integral. A gente, como advogado da empresa, tenta aplicar o artigo 486 da CLT, que é o fato do príncipe ou factum principis, como quem queira, tá? Então, se a empresa é fechada de forma temporária ou definitiva por ato da autoridade estadual, municipal ou federal, ela vai arcar com o pagamento da indenização, ou seja, a multa rescisória, nesse caso, quem vai pagar vai ser a autoridade que determinou o fechamento. Como a gente vem vendo aí por conta do coronavírus, algumas empresas foram determinadas seu fechamento. Em shoppings, por exemplo, as empresas não estão funcionando. E muitas dispensaram os funcionários. Agora, essas empresas, elas possuem outras filiais, possuem uma matriz. Então, só fechou aquela loja do shopping. Acredito que temporário. Assim que retornar as atividades, ela vai voltar a funcionar. Mas e os funcionários que foram dispensados? E aí vem a discussão. Você, como advogado da empresa, o que você vai fazer? O facto príncipe, ele é muito difícil de aplicar à autoridade nessa situação do coronavírus, né? Apesar de ter sido determinado o fechamento da empresa. A empresa não fechou porque quis, o shopping não fechou porque quis, o estabelecimento comercial recebeu uma ordem e, se funcionar, ainda é autuado. Então, esse fechamento foi por determinação de uma autoridade. Qual é o melhor caminho? Se você vai dispensar esses funcionários e pretende pagar as verbas rescisórias, não sendo cabível a aplicação do artigo 502 da CLT, que fala da força maior, e sim o artigo 486, é melhor pagar todas as verbas de direito e depois entrar com uma ação de regresso na justiça contra a autoridade que determinou o fechamento. Essa é a melhor opção. Por quê? Porque se você não pagar a indenização da multa rescisória, alegando que a obrigação do pagamento é da autoridade que determinou o fechamento, possa ser que na justiça você não consiga êxito. E aí você vai ter que efetuar o pagamento de todas essas indenizações da multa rescisória, com juros, com multa, né, inclusive podendo ser executado pela Caixa Econômica em relação ao FGTS. Então, assim, existe um pouco de discussão quanto à qualificação do facto príncipe para poder imputar esse pagamento à autoridade. Agora, mandei todo mundo embora, não tenho dinheiro para pagar e eu me enquadro no artigo 486, eu quero brigar na justiça. Os funcionários colocaram na justiça, na sua defesa, você simplesmente vai alegar o facto príncipe, que aí você vai dizer que a obrigação do pagamento, pelo menos da multa rescisória, é da autoridade que determinou o fechamento. Tá? Aí lá você consegue fazer essa discussão, inclusive fazer a chamada da autoridade no processo, ela vai figurar como parte no processo.
entendeu? E aí lá você vai conseguir brigar para fazer com que a autoridade que determinou o fechamento efetue o pagamento dessa multa rescisória. Aí vale a pena, sim, a gente está discutindo isso na justiça, caso a empresa não consiga pagar as verbas rescisórias dos funcionários que foram dispensados, sem justa causa. Tá bom, pessoal? Então, assim, fica aí um adendo, tá? Infelizmente, a gente não tem uma receita de bolo, tudo é muito novo pra gente. A gente não sabe, de fato, o que vai acontecer quando bater na mão de um juiz. Agora, o fato é que a aplicação do artigo 502 vai ser um pouco ponderada, apesar de ser determinada pela própria MP, que constitui força maior. Já sei que existem alguns juízes que vão utilizar a questão humana, né, a condição das partes, tanto da empresa quanto da pessoa física. Então, não vai aplicar a letra da lei de forma estrito sensu. Vai aplicar de uma forma mais social. Ó, eu não entendo dessa forma, vai fazer. Agora, claro, não existe certo, não existe errado. O que existe é um fundamento. E se o juiz não concordar com a aplicação do artigo 502, que trata do pagamento por metade da indenização, por conta da força maior, ele vai fundamentar a sua sentença nesse sentido. E aí, quem estiver insatisfeito, claro, vai apresentar o seu recurso para poder discutir isso em instâncias superiores. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado e um grande abraço. Até o próximo vídeo.